gado que se forma, pois é bem sabido que de ponta a ponta dos dedos a estátua mede 30 metros e os planejamentos das mangas da túnica atingem a 6 metros. Não sei de outro caso igual a esse, principalmente para uma construção erigida num pico de grande altura. Terceiro, de um modo geral, toda edificação tem maior base do que desenvolvimento no ápice. Ora, aqui se dá justamente o contrário. Os centros dos 4 grandes pilares da estrutura interna da imagem formam um retângulo de 2 metros por 3,8 metros de lado, respectivamente. Pois é esta base tão diminuta que suporta os esforços de uma construção que atinge a 30 metros em sua maior dimensão horizontal. Quarto, devo assinalar, como particularidade típica dessa obra, o fato de haver seções reduzidas nas partes onde seria necessário, sob o ponto de vista da estabilidade, telas muito aumentadas. Assim, são as seções dos pulsos e do pescoço que suportam cargas respectivas de cerca de 9 toneladas para cada mão e de 20 toneladas para a cabeça. Quinto, é a primeira vez que uma estátua é construída como um monumento arquitetônico e não simplesmente escultural. A escultura veio envolver uma estrutura de estabilidade de concreto armado em forma de cruz, embora em união tão íntima como esta, que se pode dizer, como já tem sido cantado, Jesus tem as costas erguidas, a imagem da cruz, e a cruz tem na face esculpida a imagem de Jesus. Todo o sistema construtivo adotado, com grande surpresa para o estatuário Landowski, foi matemático, pois devia determinar ou fixar cada ponto da estátua a construir em referência a 3 planos ortogonais, sendo que os 2 verticais determinavam o eixo da imagem. Dessa forma, com dificuldade, mas sem impossibilidade, eu podia passar do modelo de gesso de 4 metros de altura, que executara o estatuário, para o de 30 metros em concreto armado no pico do Corcovado. São poucas as palavras, mas muitas as époras dos desenhos detalhados, os meses de trabalho que tive no ateliê montado em Paris. Limito-me, para não ser prolixo, a estes 5 pontos, dizendo em seguida algo sobre os primórdios dessa obra monumental. Meu projeto provinha de reminiscências de anteriores viagens à Europa, onde vira e estudara com particular interesse a estátua monumental de São Carlos Borromeu, em Arona, de 23 metros de altura. Foi ele escolhido entre os demais concorrentes e mereceu a aprovação das altas autoridades eclesiásticas, sob cuja direção deveria ficar subordinado, pois a elas caberia a responsabilidade financeira de sua execução. Este projeto foi o estandarte com que foram coletados vultosos óbulos que permitiam garantir o fim almejado. No espaço de tempo decorrido, porém, de 1921 a 1923, houve possibilidade de estudos mais acurados que faltaram durante a concorrência, o que me permitiu apresentar à Comissão Executiva do Monumento, já então sob a presidência do excelentíssimo arcebispo Dom Sebastião Leme, um segundo projeto moldado no mesmo espírito e proporções do primeiro, mas em que os atributos da redenção ficavam simbolicamente representados pelos braços em cruz e inclinação da cabeça. Durante este tempo, verificou-se um fato interessantíssimo, providencial, poder-se-ia dizer, pela influência que teve na concepção deste segundo projeto. Foi a instalação feita no Corcovado pela Companhia Telefônica de altas torres munidas de vários braços transversais e antena para estabelecer a comunicação radiotelefônica entre o Rio de Janeiro e os Estados Unidos da América do Norte. Uma dessas torres ficava justo em frente à casa de residência do meu saudoso pai, a Praia de Botafogo, e dali se via perfeitamente a cruz formada pela torre de 40 metros de altura e o maior braço transversal de 16 metros de extensão. Tendo obtido da Light as plantas e elevações desta instalação, a olhos nus e munidos de binóculo, podia fazer uma ideia aproximada, mas bem longínqua da realidade, pois se tratava, no caso, de simples linhas divisadas no horizonte, quando eu teria que trabalhar com superfícies e volumes. Mesmo assim, esse inesperado auxílio foi utilíssimo. Dias, se não meses, passei em observações, medidas e estudos que não se limitavam ao local indicado,
mas iam por toda a cidade em torno do Corcovado, estendendo-se à Bahia e até fora da Barra. Tive que fixar um ponto de vista principal entre os vários que oferecem o Corcovado, observado de diversos pontos da nossa capital. E esse ponto de vista foi justamente o de onde fazia os estudos a que me referi, porque dali observado, o Corcovado se apresenta sobre a forma mais esguia, mais elegante. Há mais, porém, é que, visto do plano vertical que passa pelo ponto aludido, só a parte rochosa do pico e despida de vegetação, com cerca de 300 metros de altura, interessava. Portanto, se fixasse, como fixei, em 38 metros a altura do monumento, ficaria ele na proporção de cerca de 1/10 deste abrupto rochedo, considerado como pedestal, o que me pareceu justo. Com a farta documentação aludida, fui ao velho e hoje tão atormentado continente, onde tratei em Paris, Munique, Florença e Roma, com estatuários de grande reputação, tais como Bourdelle, Arturo Odazzi, Landowski, etc., tendo recaído a minha preferência sobre este último, por seu real mérito e perfeito equilíbrio artístico, sem exageros modernistas que a obra não comportava. Com este grande artista, assim como o engenheiro Albert Coicot, da firma Penhar, Consider e Coicot, estudei o projeto para sua execução nas grandes dimensões que tem no Corcovado, com a preocupação de não sacrificar nem a parte de estabilidade, nem a parte artística. Assim, muitas vezes, tive que interromper o trabalho em andamento no ateliê do artista quando este sentia-se constrangido por uma exigência do concreto armado, e rever então os cálculos de estabilidade. Outras vezes, vi-me obrigado a pedir ao estatuário que modificasse certos contornos da figura por exigência insuperável da estabilidade. Com a colaboração e boa vontade deste eminente artista e deste grande técnico, pôde o modelo em gesso da estátua, com 4 metros de altura, ser concluído em condições de perfeita execuibilidade no tamanho de execução, 30 metros, sem que se possa notar qualquer rigidez inerente à estrutura interna. Sem dúvida, em todo monumento a imagem domina, mas os que acompanharam a sua construção, como os que penetrarem em seu interior, subindo por escadaria até o alto da cabeça, poderão verificar que o espírito matemático presidiu a organização de todo aquele monumental projeto. Antes de ser escultura, ele foi arquitetura na disposição e distribuição das massas, dos braços distendidos, formando com um tronco ereto, à maneira de coluna com caneluras, uma monumental e nobre cruz. E antes de ser arquitetura, ele foi geometria em toda a estrutura interna e nos estudos de estabilidade. Podem ali ser vistas grandes vigas trianguladas para atender ao enorme balanço dos braços, outras armadas da mesma sorte em sustentação à acentuada inclinação da cabeça, e ainda outras de contraventamento, em consideração aos extraordinários esforços de torção que suporta a imagem por ocasião de ventos turbilhonares. Senhores, porquanto venho rapidamente expondo, vós podeis compreender o cuidado com que procurei evitar os imprevistos, o labor, o tempo de estudos empregados aqui de início, na Europa depois, em prosseguimento de estudos preparatórios de execução e, finalmente, no alto da montanha. Nesta grandiosa tarefa que me empolgou por cerca de 10 anos, eu não posso deixar de apontar, e o faço com a maior satisfação e veneração, o nome de quem, por seu entusiasmo constante, dedicação insuperável e superior orientação dada a todos os trabalhos, foi verdadeiramente a alma deste monumento. Sua Eminência, o Sr. Cardeal Dom Sebastião Leme. Sem ele, nada teria sido feito e tudo não passaria, apesar dos melhores esforços referidos, de um belo sonho.